10 horas e 10 minutos no plenário Walter Azambuja. Gostaria de desejar bom dia aos colegas, bom dia Vilcinho, bom dia Magda, bom dia Cássio, bom dia Fábio, bom dia às pessoas que nos assistem pelo Facebook e aos nossos funcionários. Passamos a deliberar sobre o expediente do dia, projetos de lei que estão em andamento nesta comissão. Projeto de resolução número 2 de 2021, que dispõe a respeito da alteração por meio de acréscimo de parágrafos e nova redação dos artigos 45, 55, 56, 83, 84, 105, 132, 50 e 151 da Resolução 001 de 2020, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado. Passo a palavra ao relator do projeto, vereador Fábio Dias. Bom dia, colegas. Bom dia ao público que nos assiste. Estou com o relatório pronto e vou fazer a leitura, presidente. Tá? É a Comissão de Legislação e Justiça, redação final, tá? Parecer sobre o projeto de decreto legislativo, tá? 002/2021, que dispõe a respeito da alteração por meio de acréscimo de parágrafos e nova redação dos artigos 45, 55, 56, 83, 84, 105, 132, 150 e 151 da Resolução 001/2020, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado. Relatório. Por iniciativa conjunta de todos os vereadores da Câmara Municipal de Pinheiro Machado, em 8 de novembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de resolução número 002/2021, que dispõe a respeito da alteração por meio de acréscimo de parágrafos e nova redação dos artigos supracitados. Ato contínuo. Foi encaminhado, então, parecer do Instituto de Assessoria IGAN ao jurídico desta Casa, bem como a Comissão Permanente de Legislação e Justiça e a Comissão de Orçamento e Finanças. Vou passar direto para o parecer jurídico, então. Emendas impositivas. Inicialmente, o jurídico da Câmara, ao analisar o projeto, tendo participado diretamente do desenvolvimento do anteprojeto, esclarece que o texto sugerido pelo IGAN a respeito das emendas impositivas de vereadores já consta no regimento interno, através da Resolução 001/2020. Portanto, as regras que se menciona o parecer já estão previstas de forma mais abrangente no artigo 143 e seguintes do regimento atual, que determinam as normas de instrução dos projetos de lei de orçamento da Comissão Orçamentária, mais especificamente no artigo 145 do regimento atual. O legislador autorizou a Comissão de Orçamento e Finanças e Contas Públicas a elaborar a agenda de instrução do projeto de orçamento anual, regra a qual também serve para os prazos das emendas impositivas, o qual faz a relação ao artigo 150. Portanto, a previsão de prazos que faz referência ao parecer do IGAN não é necessária, pois a norma já determina que a comissão tem esse poder de elaborar o calendário, o que deverá fazer no ano seguinte, ou de forma plurianual, como entender mais benéfico para o procedimento do Legislativo. Acontece que o projeto de resolução em análise, que visa as modificações do RI, do regimento interno, apenas torna a norma mais esclarecedora e também específica o formato de divisões das emendas de bancadas, regra que esta está omissa até hoje. Também determina a forma de redivisão em casos de sobras, por não utilização ou não aprovação das emendas, a fim de que não sejam perdidas e se tenha uma nova possibilidade de utilização pelo Legislativo, ao invés das verbas. Neste ponto, acredito que não há necessidade de alteração do artigo. Entretanto, percebo que, por outro lado, possa ser melhorado o artigo 9º, alterando o inciso 2º do inciso 8º, que coloca a possibilidade de redivisão do mesmo formato da primeira divisão das emendas de bancada.
Neste ponto ficam expostas as conclusões do jurídico a respeito das inconsistências constantes no parecer do Instituto de Assessoria. Quanto à técnica legislativa, no caso das questões de técnica legislativa, acompanho o IGAM, porém, entendo que a matéria não necessita ser tratada por meio de emendas, e sim pela singela correção da redação final, para o qual a comissão também é responsável. Terceiro, previsão de participação online nas sessões. Analisando o artigo que trata a participação online, também entendo, não pode ser em linhas genéricas, pois geraria a possibilidade do vereador extrapolar o bom senso no uso da ferramenta em qualquer hipótese, de forma indiscriminada. Porém, acredito que com a equiparação dos motivos para a justificativa de ausências, ou seja, motivos de viagem a trabalho ou estudos relacionados com a Casa Legislativa, doenças próprias ou de familiar, ou imprevistos de forma maior, devidamente comprovados, a participação online deva ser permitida. Assim, ao final apresento a sugestão de alteração no texto do artigo relacionado. Quarto, pedido de vista. Acompanhe parcialmente o entendimento do IGAM a respeito da flexibilização de pedido de vista, aproveitando por bancada e não para todos os vereadores, como se tem atualmente. O nome atual deve ser mantido para os projetos em regime de urgência, sendo possível a nova regra para projetos que correm em regime ordinário. Assim, sugiro a emenda modificativa ao final apresentada para que se aproveite o pedido de vistas para todos os vereadores em projetos de urgência, apenas pelos da bancada solicitante no regime ordinário. Quinto, quanto ao horário dos trabalhos na comissão em sessão plenária. No que diz respeito às alterações de horários e data das omissões em sessão plenária, apesar do texto original estar perfeitamente viável juridicamente, me foi apresentada nova intenção em reunião com a maioria dos vereadores, que optaram por apresentar emenda modificativa, a qual já deixo ao final o texto pronto como sugestão. Conclusão. Desta forma, me associo ao entendimento da assessoria jurídica da Casa, que recomenda pela viabilidade tanto no aspecto técnico quanto formal do texto normativo, desde que sejam observadas as emendas sugeridas. Número 1. Emenda supressiva do artigo 2º, com a consequente renumeração dos artigos posteriores. 2. Emenda modificativa do artigo 3º, já renumerado para o 2º. Artigo 2º. Dá-se nova redação ao parágrafo único do artigo 56 da Resolução 001/2020, que instituiu o regime interno da Câmara de Vereadores, que passa a contar com o seguinte texto. Parágrafo único. A Comissão de Orçamento e Finanças e Contas Públicas se reunirá nas terças-feiras às 17 horas. Número 3. Emenda modificativa do artigo 4º, já renumerado para o 3º. Fica assim, artigo 3º. Acrescenta-se ao parágrafo do artigo 83 da Resolução 001/2020, que institui o regimento interno da Câmara de Vereadores, que passa a contar com os seguintes textos. Inciso 5º. Nos casos legais para justificativa de ausência, será permitida a participação online de vereadores em sessões, reuniões, ocasião em que sua presença será certificada pelo presidente do ato. Número 4. Emenda supressiva do artigo 5º, com consequente renumeração dos artigos posteriores. Número 5. Emenda modificativa do artigo 7º, já renumerada para o 5º. Artigo 5º. Dá-se nova redação ao inciso 2º do artigo 132 da Resolução 001/2020, que institui o regimento interno da Câmara de Vereadores, que passa a contar com o seguinte texto. Inciso 2º.
O pedido que trata este artigo será deferido pelo presidente da comissão ou da Câmara, conforme prevêem os incisos 1º e 2º deste artigo, independente de deliberação, e será aproveitado pelos vereadores de bancada solicitante, sendo vedado um segundo pedido de vista pela mesma bancada, regra que não se aplicará para projetos de lei em regime de urgência, quando se aproveitará por todos os vereadores, norma regulamentadora. Emenda modificativa do artigo 9º, já renumerada para o 7º. Artigo 7º. Acrescenta-se ao parágrafo do artigo 151 da Resolução 001/2020, que institui o regimento interno da Câmara de Vereadores, que passa a contar com o seguinte texto: o total remanescente entre as hipóteses de emendas não apresentadas, não aprovadas e saldos não utilizados dentro do prazo estabelecido do inciso 8º será remanejado da seguinte forma. Primeiro, de bancada em divisão entre as demais bancadas, utilizando a fórmula do inciso 2º do artigo 150. Segundo, individual de vereador de forma igualitária entre os demais vereadores. Esse é o parecer, presidente. Pinheiro Machado, 24 de novembro de 2021. Relator, vereador Fábio Ferreira Dias. Obrigada, vereador Fábio. Então, vamos colocar em votação o parecer do projeto de resolução número 2 de 2021, por ordem das bancadas. Vereador Fábio Dias, PSDB. Aprovado, presidente. Obrigada, vereador Fábio. Vereador Cássio Câmara Garcia, PP. Eu só quero deixar registrado, Laura, achei excelente, Fábio, teu parecer, meus parabéns. E também, a respeito do jurídico, o parecer do Dr. Binhas, Dr. Jarbas, porque ultimamente eu vejo que o IGAN é sempre ao contrário de tudo do nosso projeto. É um absurdo. Tem projeto que passa em todas as casas do Estado, Fábio e Magda. E nós aqui vem com uma bíblia do IGAN que não pode, porque é isso, porque é aquilo. Então, parabéns, Binhas, porque a tua visão é igual à minha. Para mim, o IGAN não é dono da verdade, pelo contrário, tem muita restrição até o IGAN, e acho que medidas contra isso, nós que somos presidentes de comissões, Laura, e quando relator, nós não podemos também agora, quando vier os projetos dos nossos colegas, se basear só no IGAN. Não tem fundamento. Aquele teu projeto, Magda, projeto brilhante que tem em várias cidades, o IGAN nada pode. Nós, de marca e sinal, também foi aprovado em vários municípios e Pinheiro está empacado lá no Executivo, porque tem que ser como anteprojeto. Então, parabéns, Fábio, né, parabéns, Binhas. É muito importante as audiências online, Binhas, porque a gente sabe que hoje é um dia corrido e além de vereador, todos nós temos vida social e a nossa vida particular e às vezes por motivos ou por intempéries a gente não pode estar aqui na sessão, não que não queira, mas por motivos de força maior. Então, excelente também ficar registrado agora que a gente pode online, claro, desde que tenha a comprovação devida. A única coisa que se pode discutir, né, isso é um ponto de vista meu, é antecipar a sessão das 18 para as 15, porque eu penso muito nos nossos funcionários, Binha. Nossos funcionários, o pessoal pode achar que ganham, não ganham hora extra para estar até as 9, 10 da noite. Então, eu acho que era uma coisa justa com os nossos funcionários, que tão bem nos cuidam, tão bem nos orientam e nos ajudam. Isso aqui fica, Fábio, né, é uma opinião minha, né, que a gente tentasse antecipar, pensando também no funcionamento desta casa. Aprovado o teu relatório, parabéns. Obrigada, vereador Cássio. Vereador Vilcinho, PP. Também queria parabenizar o Fábio, doutor Jarbas, dizer que aprovo o projeto. Parecer. Obrigada, Vilcinho. Vereadora professora Magda Afonso, PDT. Acredito que neste parecer está bem contemplado, né, estas mudanças, né, contemplam bastante esse projeto, né, das emendas, das nossas emendas, né, isso é bem importante. Também esta função, como diz o Cássio, todas elas são válidas, a participação, eu mesmo já tive a oportunidade de não estar presente por motivo de doença, nesse período de pandemia nós várias vezes também participamos, então regulamentar tudo isso é muito importante, e todos os outros.
Concordo com o Cássio em relação ao horário. A gente sabe que temos colegas que trabalham, né, mas eu acho que ajudaria a parte dos funcionários. Seria isso, aprovo o parecer. Presidente, parabenizo o vereador Fábio. Obrigada, vereadora Magda. Eu também aprovo o parecer. Vereador Fábio, faço das palavras do Cássio as minhas. Parabéns ao Dr. Jarbas, parabéns ao Fábio pelo relatório. Esse projeto de resolução é muito importante porque ele mexe, né, em várias partes do funcionamento da Câmara, não só como das emendas impositivas, como os horários, a presença dos vereadores em online, que nem diz a Magda, às vezes nem só por doenças, às vezes a gente está viajando ou está cumprindo alguma agenda, então é muito importante que a gente permaneça, né, com essa participação online nessas formas permitidas. Então, eu aprovo o parecer também. O parecer foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 52, de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento em vigor, por anulação de dotação no valor de R$10 mil. Declaro já ter nomeado o vereador Cássio, né, vereador, em gabinete, o relator do projeto. Possa fazer a leitura do seu parecer, vereador. Vou passar, presidente, a fazer a leitura para os demais colegas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 43. Autor Poder Executivo. Relator Cássio Câmara Garcia. Emenda do projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento em vigor por anulação de dotação no valor de R$10 mil. Diante do parecer técnico da assessoria jurídica desta Casa Legislativa, sobre a autoria e a abertura de crédito especial no orçamento em vigor, por anulação de dotação no valor de R$10 mil. O parecer do relator que aqui subscreve é favorável em conformidade com o parecer técnico da assessoria legislativa. O relatório, por iniciativa do Poder Executivo Municipal de Pedro Machado, em 18 de novembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei 52/2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento em vigor por anulação de dotação no valor de R$10 mil. Ato contínuo foi encaminhado para parecer ao Instituto de Assessoria IGAN, ao jurídico desta Casa, bem como às comissões permanentes Legislação, Justiça e Redação Final, e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Veio a orientação técnica do Instituto de Assessoria em anexo, cadastrada sob o número 29.868/2021, onde conclui pela viabilidade do projeto de lei. Diante do exposto, a assessoria jurídica desta Casa se associa ao parecer do IGAN e opina pela viabilidade do projeto de lei 52/2021. Na condição de relator, nesta comissão, encaminho meu voto favorável ao projeto número 52/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o despacho para a deliberação da mesa diretora. É o voto, Sala das Comissões, Pinheiro Machado, 25 de novembro de 2021. Apto à votação, presidente. Obrigada, vereador Cássio. Então, colocamos em votação o parecer do projeto de lei número 52 de 2021, de autoria do Poder Executivo, por ordem das bancadas, vereador Fábio Dias, PSDB. Aprovado, presidente. Obrigada, vereador Fábio. Vereador Cássio Câmara Garcia, PP. Aprovado, presidente. Obrigada, vereador Vilcinho. Aprovo o parecer. Obrigada. Vereadora professora Magda, PDT. Aprovo o parecer, presidente. Obrigada. Eu também aprovo o parecer. O parecer também foi aprovado, então, por unanimidade por todos os vereadores presentes. Coloco a palavra à disposição para os vereadores em ordem das bancadas, caso queiram fazer alguma colocação. Vereador Fábio. Eu gostaria de agradecer aos colegas, ao nosso jurídico, Dr. Jarbas, pelo excelente fornecimento de informações, embasamento para nós poder votar, fazer esse relatório como foi feito. Se não fosse o apoio do Dr. Jarbas, a gente também não teria condições de fazer um relatório tão bem feito como foi esse daqui. Também eu acho que a Câmara de Vereador está de parabéns, porque nós conseguimos, através dessas mudanças na casa, dar um melhoramento nas nossas atividades. E eu tenho certeza que muitos avanços vão vir ainda, principalmente nas questões de projetos em que muitos deles são considerados vícios de origem. E, no entanto, às vezes a Câmara fica engessada porque tem boas ideias, porém o projeto ele tem vício de origem. É considerado vício de origem por quê? Porque ele muitas vezes demanda recursos, e que só esses recursos poderiam ser, no caso, deliberados pelo prefeito municipal.
como foi citado aqui aquele projeto da vereadora Magda, importante projeto, também o projeto do vereador Cássio, aquele do fundo para iluminação também, que ficamos aqui de mãos atadas muitas vezes, né? Exatamente. Fábio, o meu também, até aquele que tu era relator, lembra, também retirei para a gente não... Exatamente. Então, o que eu acho, assim, que a partir de agora nós devemos pensar em fazer esses projetos, né? Mesmo que sejam considerados vícios de origem, mas eu acho que a gente tem que tentar, até para nós evoluirmos mais na nossa comunidade, e agora, através dessas emendas, também a gente poder melhorar mais a vida das pessoas, porque nos dá um certo poder, né? Então, eu acho assim que essa legislatura é um orgulho para mim, é um orgulho mesmo poder fazer parte desse grupo de vereadores que estão assim com um pensamento bom para a nossa comunidade. Seria isso, presidente. Obrigada, vereador Fábio. Vereador Cássio. Eu, Laura, para encerrar, eu acho que já falei bastante até do parecer do Fábio e do doutor Jarbas, que foi para mim excelente. Eu acho que a casa tem que ter mais autonomia. A gente vê projetos que não passam aqui, no sentido do IGANO nos dá embasamento, e em outras cidades todas passam. Eu dou o exemplo da empresa amiga do esporte e do lazer, que tem em todas as cidades. Todas. Nós aqui estamos fazendo um calendário para as atividades físicas e tem um projeto parado, porque o que acontece? Fica parado no executivo. Aí depende da boa vontade de voltar como projeto, não. Eu acho que no momento que nós somos relator, né, temos essa capacidade da nossa função de ser um relator e também um presidente das comissões, nós temos que trabalhar. Se o prefeito achar que está ilegal, ele pode vetar, e nós, se achar que está legal, depois podemos sancionar aqui quando derrubar o veto. Né? É claro que sempre dentro da lei. Não vai se criar aqui projetos mirabolantes e que a olhos nos foge da legalidade. Não é isso aí que está se tratando. Mas no momento que tem projetos bons para a nossa comunidade, que as outras casas todas aprovaram, por que nós temos que ficar refém do executivo? Não. Vamos mudar essa ordem aí, claro, com responsabilidade, até porque a gente tem um jurídico muito bom. Eu confio, sempre digo, eu confio mais no meu jurídico do que no IGAN. Isso aí eu assino embaixo. Seria isso, Laura. Muito obrigado pelo espaço. Certo, Cássio. Vereador Vilcinho. Não, só desejar um bom dia a todos e agradecer o espaço. Obrigada. Vereadora professora Magda. Ele queria cumprimentar, né, presidente, e a todos os vereadores da comissão, e o jurídico e o pessoal da casa. O que a gente observa, né, Cássio, que a gente pega um jornal e vê a manchete, Pedras Altas, não sei o quê, está colocando em prática, Pedras Altas merece flores. Né? Candiota aprovou o projeto das marcas e sinais. Pelotas, não sei o quê. E Pinheiro Machado não. Parece, e a gente fez isso bem antes. Tu trouxesse esse tema das marcas e sinais muito antes. Os projetos que a gente trouxe aqui são projetos importantes e ficam sempre para trás. Os outros aí vão lá, de repente, até acharam a ideia boa, fazem, elaboram, aprovam e botam em prática, e nós ficamos sempre correndo atrás. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude mesmo. Eu peço desculpa, doutor Jarbas, não lhe cumprimentei também pelo projeto, pela sua assessoria, que sempre bem pronta e nos ajuda bastante, muito. Cumprimentar mais uma vez o Fábio e desejar a todos um bom dia e um bom resto de semana. Né? Obrigada. Obrigada, vereadora Magda. Também concordo com os colegas. Eu também há pouco retirei o projeto também da criação do fundo e dos animais, né, de proteção animal, pelo mesmo motivo. O IGAN deu parecer contrário, a gente pensou melhor, de repente, para não ir para o executivo, voltar, criar todo esse transtorno, de repente pedir para eles criarem e enviarem para cá, só que daí é bem mais difícil, né, Cássio? A gente entende pelo maior número de trabalho que eles têm lá, falta de tempo, falta de pessoal, enfim, e aí os projetos da gente ficam parados, né? As ideias da gente não vão adiante, a casa não tem autonomia, os vereadores seguem com menos autonomia do que o habitual, porque tu fica frustrado, tu quer fazer, não consegue, e acaba que tu não dá o resultado que a comunidade espera também, que era aquilo que era um ideal teu. Então, eu acho que se é de
né, de vontade de todos, a gente tem que começar a ir realmente adiante, né, com as nossas ideias, os nossos projetos, e realmente, que nem diz o Cássio, se for vetado no Executivo, a gente tem o poder de derrubar veto aqui, a gente quebra o veto aqui. É uma forma de trabalhar também, né, vereadora Magda? Quer falar alguma coisa? Sim, né, vereadora Laura, porque tu faz um bom projeto, né? Tu trabalha e às vezes a comunidade diz assim, porque os vereadores não fazem nada. Bem pelo contrário, a gente não faz, mas Sempre, a gente né, propõe bons projetos e que Sempre. não tem a visibilidade. Se eles fossem colocados em prática, o vereador que criou vai aparecer, vai... Não é por aparecer, mas quer dizer, a gente está fazendo Mas é uma o nosso expectativa trabalho, na comunidade em cima do vereador, né? A expectativa da comunidade é o vereador e a gente não tem essa visibilidade, esse retorno até para a própria comunidade, né? A gente já é alvo de crítica, a gente já é alvo de tudo que é ruim, diga-se assim, sempre a culpa é do vereador, e aí tu não produz aquilo que tu queria, pior ainda a situação, viu? Ainda eu disse, viu? Eles não fazem nada. É complicado, né? Então a gente fica numa situação delicada, né, Vilcinho, aqui, mas isso tudo dá para resolver. Ratificar o que os colegas disseram, parabéns ao Jarbas, ao jurídico, que sempre, né, nos ajuda de forma totalmente completa, muito mais que o IGAN, né, Cássio, como tu disse, então a gente realmente confia mais no Jarbas que no IGAN. Claro que o Jarbas também tem que dar o parecer dele, que é um parecer técnico-jurídico em cima da legalidade dos projetos, mas como vocês também colocaram, esse meu projeto Fundos Animais, em Pelotas já está funcionando, já foi aprovado, promulgado, sancionado, já está valendo. É um projeto bem importante também, mas eu não vou desistir. Cássio, em relação aos horários das sessões, vereador Fábio, isso é uma coisa, né, vereadora Mag, que a gente pode conversar novamente também, chegar num outro, né, um bom senso, né, chegar num acordo novamente num horário. Eu também acho que a gente tinha antes acertado que era para as 17 horas, aí não sei o que aconteceu no meio do caminho que a gente se perdeu, é que seriam várias coisas a ser discutidas nesse projeto do regimento interno, né, dessa resolução. A gente se reúne novamente, acham, né, uma maneira que não seja de repente tão cedo nem tão tarde para os colegas que trabalham, né, Cássio? A gente chega num denominador comum que dê um horário que fique bom para todo mundo. Isso é uma coisa que é super ajustável, né? O vereador Cássio pediu para eu avisar agora aqui os componentes da Comissão de Orçamento, que amanhã tem uma sessão extraordinária às 10 horas também, para a gente também deliberar sobre esse projeto. Eu acho que por agora era isso. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Bom dia a todos.